Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Nina do canal Era Artes. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos fazer juntos essa linda bolsa de crochê com esse ponto leque maravilhoso. Essa bolsa ficou com um acabamento perfeito. Não existe nenhuma cicatriz na troca de carreiras. Ela ficou muito profissional. A abertura dela com esse efeito ondulado aqui ficou muito delicado. A base é de couro ecológico, já vem com essas bailarinas, esses pezinhos. Esse tipo de base proporciona que a bolsa suba bem retinha. A alça também em couro ecológico, com esse acabamento aqui de botão. Usamos argolas articuladas para fixar essas alças e também fizemos esse lindo tassel de flor do campo. É uma delicadeza essa flor, dá um charme todo especial para a bolsa. Olhem só que fofura. Essa bolsa foi confeccionada só com um novelo de fio. Esse ponto, ele é fácil de fazer e rápido também. O tamanho dela é de um tamanho médio para grande. O espaço interno ficou muito bom, bem espaçosa. Se você quiser, pode colocar um forro ou colocar aqui um fechamento, um botão imantado ou algum outro tipo da sua preferência. Com esse fio de poliéster de 5 milímetros e uma agulha menorzinha, a bolsa ficou bem estruturada. Você pode usar sem o tassel de flor, que vai dar uma proposta totalmente diferente. Pode usar uma alça de corrente ou fazer uma alça de crochê também. Ela é uma bolsa muito versátil. Tenho certeza que vocês vão amar fazer. E se você ainda não é inscrito no canal, se puder, por favor, se inscreva. Deixe um like, um comentário, compartilhe com os amigos, porque a participação de vocês faz toda a diferença e vocês sempre serão muito bem-vindos. Obrigada! Vamos para os materiais. Eu utilizei o fio náutico de poliéster de 5 milímetros. Gastei um rolo de 500 gramas. Sobrou bem pouquinho desse rolo. E a cor é 7382, é a cor chocolate. Mas você pode usar o fio da sua preferência. Usei a agulha de crochê número 3,5 milímetros para confeccionar a bolsa, uma agulha menorzinha ou agulha de tapeceiro para fazer os arremates e usei 4 argolas articuladas de 3 centímetros de diâmetro, uma tesoura, isqueiro. E a nossa base é de couro ecológico, nessa cor caramelo. Já vem com essas bailarinas aqui, esses pezinhos na base. De comprimento tem 25 centímetros e de largura 12 centímetros. Um par de alças também de couro ecológico na cor caramelo, de 65 centímetros de comprimento. Nesse modelinho aqui com botões de pressão. Vou deixar o link desses materiais na descrição do vídeo. Para fazer esse tassel de flor, usei o fio náutico de poliéster de 5 milímetros na cor pérola. Contas variadas, são 6 aqui e mais uma para o miolinho da flor. São opcionais. Usei a agulha 4,5 milímetros para fazer esse tassel. E um mosquetão articulado, nesse modelinho aqui de coração, na cor dourada. Também é opcional. Vamos tirar algumas medidas. Vou dar uma achatadinha aqui na bolsa. E a largura da bolsa, nessa parte superior aqui, ficou com 38 centímetros mais ou menos. Vamos medir o tamanho da base, o tamanho final dela, já com essa parte de crochê ao redor. O comprimento ficou com mais ou menos 27 centímetros. E a largura total ficou mais ou menos 14 centímetros.
Vou tirar mais uma medida da largura aqui, só que nessa parte mais baixa aqui da bolsa. Por aqui assim, ficou mais ou menos com 32 centímetros. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na bolsa. Vamos medir agora a altura dela. E a altura, ela ficou com mais ou menos 25 centímetros. Eu vou utilizar essa base de couro ecológico, que mede 25 centímetros por 12 centímetros de largura. E ela tem 48 furinhos. Se você não quiser utilizar uma base assim, não tem problema. Você pode fazer a sua base de crochê, pode ser na forma retangular, ovalada, mas desde que tenha uma quantidade de pontos na carreira final dela, múltiplos de 6, porque a nossa trama vamos trabalhar com múltiplos de 6. Então, é só observar esse detalhe. Eu vou trabalhar com agulha 3,5 milímetros. Essa agulha vai dar certinho aqui nesses furinhos. Caso a sua base tenha um tamanho diferente de furos, você vê qual é a melhor agulha para trabalhar aqui dentro. E vou deixar um pedaço desse fio inicial aqui, de uns 2 metros mais ou menos, porque eu vou usar esse fio depois para fazer os arremates das carreiras. Vamos começar fazendo uma carreira de pontos baixíssimos. Tanto faz aonde iniciar. Eu vou começar aqui pelo canto. Entro com a agulha dentro desse furinho, pego o fio que vem do novelo, trago aqui para frente, deixando essa parte aqui reservada, ó. Esse fio eu deixo reservado, ele agora eu não vou trabalhar. Entro no próximo furinho, pego o fio que vem do novelo, trago aqui para frente e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou para o próximo furinho, pego o fio que vem do novelo, trago aqui para frente e faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo furinho, trago o fio que vem do novelo para frente e faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo furinho, trago o fio que vem do novelo e faço um ponto baixíssimo. Não faço esse ponto muito apertado, eu deixo ele mais soltinho para não repuxar o trabalho. Vou para o próximo ponto, trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, trago o fio para frente, faço um ponto baixíssimo e sigo fazendo dessa forma por toda a volta. É só fazer esse contorno de pontos baixíssimos, não vai ter aumentos nessa carreira. Vou adiantar aqui e já volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, resta fazer o último furinho, entro com a agulha no último furinho, só que agora, ao invés de pegar o fio que vem do novelo, esse eu não vou pegar aquele fio que havíamos deixado reservado. Pego esse fio, trago aqui para frente, passo no meio do ponto que está na minha agulha, fazendo ponto baixíssimo, e já vou puxar esse fio, tiro da minha agulha e puxo esse fio aqui para frente. E vamos fazer o fechamento de carreira, simulando essa última correntinha. Entro com a agulha, pegando as duas alcinhas dessa correntinha aqui, entro com a agulha aqui por baixo, pego esse fio, levo lá para trás e volto com esse fio no meio da correntinha da onde o fio está saindo. Meu fio está saindo do meio dessa correntinha e é aqui que eu vou entrar com a agulha de trás para frente, saindo no meio dessa correntinha, pego esse fio e levo lá para trás. Finalizamos assim esse contorno de pontos baixíssimos da nossa base.
Agora, a próxima carreira, nós vamos fazer aumentos. Eu tenho aqui 48 furinhos. Eu vou colocar 2 pontos dentro de cada um desses furos de ponto de base aqui, para ter um total depois de 96 pontos. 96 pontos são múltiplos de 6, então está ok. Então, eu vou colocar 2 pontos dentro de cada furinho desses de base. Vamos trabalhar com pontos baixos. Deixo esse fiozinho aqui, esse de lado, que a gente só vai usar para fazer os fechamentos de carreira. Deixo ele de lado e pego o meu fio que vem do novelo. Vou entrar aqui com a agulha nesse furinho aqui. Pego o fio que vem do novelo, trago aqui para frente e vou fazer um ponto baixo. Vou marcar esse ponto, vou fazer na realidade uma correntinha, que representa o meu ponto baixo. Vou marcar esse meu primeiro ponto para saber que é o primeiro ponto da carreira. Dentro desse mesmo ponto aqui, vou colocar mais um ponto baixo. Entro com a agulha dentro desse ponto, desse furinho, trago o fio do novelo para frente. Dou uma alturinha aqui, ó, para não repuxar aqui, não apertar essa lateral e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, o próximo furinho. Trago o fio do novelo para frente, tenho 2 alcinhas na agulha, pego o fio do novelo e tiro as 2, fazendo um ponto baixo. Dentro desse mesmo furinho de base, entro com a agulha, pego o fio que vem do novelo, trago aqui para frente, dou uma alturinha e faço meu segundo ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, o próximo furinho. Trago o fio que vem do novelo para frente, dou uma alturinha aqui e faço um ponto baixo. Dentro desse mesmo furinho de base, faço mais um ponto baixo. Vou para o próximo furinho, faço meu primeiro ponto baixo dentro desse ponto de base e agora eu vou fazer meu segundo ponto baixo dentro desse mesmo furinho de base. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixo, dentro desse mesmo furinho de base, faço mais um ponto baixo. Aqui na curvinha, deixar mais soltinho ainda, para fazer a curvinha aqui e não repuxar o trabalho. E vamos seguir fazendo dessa maneira. 2 pontos baixos dentro de cada furinho de base por toda a volta, até chegar aqui no marcador. Vou adiantar e já volto. Chegando aqui no final da carreira, no meu último furinho de base, já fiz um ponto baixo, falta fazer mais um ponto baixo. Vou fazer ele com vocês. Entro com a agulha no meu último furinho de base. E agora, ao invés de pegar o fio que vem do novelo, vou pegar aquele fiozinho que deixamos de reserva para fazer esse último ponto baixo. Pego esse fio, trago aqui para frente, vou dar a alturinha no fio. Deixa eu diminuir um pouco esse outro aqui. E vamos fazer um ponto baixo. Fiz assim 2 pontos baixos dentro desse furinho de base também. Tiro da minha agulha e puxo esse fio aqui para frente. E vamos usar esse mesmo fio para fazer o fechamento da carreira. Não no ponto que está com o marcador, e sim nesse primeiro ponto aqui da horizontal. É aqui que eu vou entrar com a agulha de trás para frente para fazermos o fechamento da carreira. Tiro o meu marcador e entro com a agulha de trás para frente, pegando essa
alcinha e levando aqui para trás. E vou voltar com esse fio para dentro dessa correntinha aqui, da onde está saindo o fio. O fio está saindo dentro dessa correntinha aqui. Vou voltar com esse fio aqui dentro dessa correntinha. Vou entrar com a agulha de trás para frente, já pegando esse gominho aqui do verso junto, e saio com a agulha aqui no meio da correntinha, pego esse fio e trago ele aqui para trás. E agora é só ajeitar essa correntinha aqui de maneira que ela fique parecida com as demais. Dou uma ajeitadinha aqui, está ok? Estamos aqui com um total de 96 pontos totais em torno dessa base. Vou trabalhar a partir de agora todas as carreiras com 96 pontos. Não teremos aumentos. Vou fazer agora uma carreira de pontos baixos. Esse fiozinho aqui eu deixo reservado, esse nós só vamos usar para fazer o fechamento da carreira. E vou agora fazer uma carreira de pontos baixos, pegando o fio que vem do novelo. Vou entrar com agulha nessa correntinha mesmo, que a gente fez o fechamento da carreira, aqui ó. Vou entrar com agulha, pegando só a alcinha de trás da correntinha e trazendo o fio para frente, o fio que vem do novelo, e fazendo uma correntinha que representa meu primeiro ponto dessa carreira. Vou marcar essa correntinha, esse ponto, e vamos trabalhar agora uma carreira toda em pontos baixos, pegando sempre só essa alcinha aqui de trás da correntinha do ponto de base. Vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha, trago o fio do novelo para frente, tenho 2 laçadinhas em cima da agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2, fazendo um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha, trago o fio que vem do novelo para frente, dou uma alturinha e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha, trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha, trago o fio que vem do novelo para frente e faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto, pegando só a alcinha de trás, faço um ponto baixo e vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha do ponto de base. Não terá aumentos, então é só seguir fazendo dessa maneira por toda essa volta. Eu vou adiantar aqui essa carreira e já volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, falta fazer só mais um pontinho aqui, antes do marcador, é o meu último ponto da carreira. Entro com a agulha, pegando só a alcinha de trás do ponto de base, porém agora, ao invés de pegar o fio que vem do novelo, vamos trabalhar com esse fio aqui que deixamos reservado. Pego esse fio que deixamos reservado, trago ele aqui para frente e vou fazer o meu ponto baixo. Já tiro ele da agulha, trago ele aqui para frente e vamos agora fazer o fechamento de carreira com o ponto invisível. Não no ponto que está com o marcador, e sim nesse primeiro ponto aqui da horizontal. Essa aqui é a minha correntinha e esse aqui é o meu primeiro ponto baixo. Vamos fazer o fechamento de carreira nesse ponto aqui. Tiro o marcador,
Entro com a agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas da correntinha desse ponto de base, pego esse fio e levo aqui para trás. E volto com esse fio dentro dessa correntinha da onde está saindo o fio. Meu fio tá aqui, ele tá saindo de dentro dessa correntinha. Vou voltar com ele aqui para dentro dessa correntinha. Entro com a agulha de trás para frente, pegando o gominho do verso junto. Saio aqui no meio da correntinha, pego esse fiozinho e trago aqui para trás. Agora é só ajeitar essa correntinha de maneira que fique parecido com as demais. Tá ok? Vamos ajeitar essa base. Vou dobrando essa primeira carreira para cima, porque essa nossa primeira carreira de pontos baixos já é o início da subida da nossa bolsa. Então, vou ajeitar aqui a base. E agora vamos começar o tema da nossa bolsa, o nosso ponto fantasia. É um ponto parecido com leque. Esse fio aqui, vou deixar reservado, só vamos usar no fechamento de carreira. Vou usar o fio que vem do novelo. Vou continuar usando a agulha de 3,5 milímetros, porque eu quero essa trama bem fechadinha. Mas se você preferir trocar por uma agulha maior, não tem problema. Pego o fio que vem do novelo e vou entrar com a agulha, tanto faz qual ponto aqui, desde que fique próximo desse fio aqui, do fio que vem do novelo. Entro com a agulha nesse ponto aqui, pegando as duas alcinhas da correntinha, pego o fio que vem do novelo, trago aqui para frente e vou fazer uma correntinha. Vou colocar um marcador nessa correntinha, que é o meu primeiro ponto dessa carreira. E agora eu vou pular 2 pontos de base. 1, 2 pontos eu não faço. Vou entrar no meu terceiro ponto de base, que é esse aqui. E vou colocar 5 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Pulo, então, 1, 2, vou entrar no terceiro e vou fazer pontos altos. Laçada na agulha. Entro no terceiro ponto de base, pegando as duas alcinhas da correntinha, trago o fio que vem do novelo para frente, tenho 3 laçadinhas na agulha, tiro 2 e depois as outras 2. Dentro desse mesmo ponto de base, vou colocar mais 4 pontos altos. Laçada na agulha, entro dentro do mesmo ponto de base, trago o fio do novelo para frente, tenho 2 laçadinhas, tiro 2 e depois as outras 2. Fiz o meu segundo ponto alto. Dentro do mesmo ponto de base, faço o meu terceiro ponto alto. Dentro do mesmo ponto de base, faço o meu quarto ponto alto. E agora o quinto ponto alto, tudo dentro do mesmo ponto de base. Conferindo, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Forma esse lequezinho aqui. Agora, vamos pular 2 pontos de base. Esse primeiro ponto aqui que eu vou pular tá bem próximo do leque, ó. Cuidado para não se enganar. Esse aqui é o meu primeiro ponto de base que eu vou pular e esse aqui é o meu segundo ponto de base. Vou entrar no terceiro ponto de base, que é aqui, e fazer um ponto baixo. Pulo 1, 2, entro no terceiro e faço um ponto baixo. Vou agora pular 2 pontos de base, vou entrar no terceiro
e repetir esse mesmo lequezinho que a gente fez aqui. Pulo, então, 1, 2 e entro nesse terceiro aqui, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base. Laçada na agulha, pulo 1, 2, entro no terceiro ponto, pegando as duas alcinhas da correntinha do ponto de base, trago o fio do novelo para frente e faço um ponto alto. Dentro desse mesmo ponto de base, vou colocar meu segundo ponto alto. Dentro do mesmo ponto de base, vou colocar meu terceiro ponto alto. Agora, o quarto ponto alto. E o quinto ponto alto. Tudo dentro do mesmo ponto de base. Fazendo assim um lequezinho. Conferindo, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Vamos pular 2 pontos de base. Esse meu primeiro ponto tá bem próximo do lequezinho. Às vezes ele pode ficar escondidinho atrás do leque, só se atentar a esse detalhe para não pular o ponto errado. Então, esse é meu primeiro ponto que eu pulo e esse é o segundo ponto. Vou entrar aqui no terceiro ponto de base, que é esse aqui, e vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou pular 1, 2 pontos de base, vou entrar no terceiro ponto de base e vamos repetir novamente o lequezinho de 5 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Pulo então 1, 2, vou entrar no terceiro, laçada na agulha, entro no terceiro ponto de base, faço um ponto alto. Dentro desse mesmo ponto de base, faço meu segundo ponto alto. Dentro desse mesmo ponto de base, coloco o terceiro. O quarto. E o quinto ponto alto. Conferindo, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Fazendo assim esse lequezinho. Vamos agora pular 2 pontos de base, 1, 2, vou entrar no terceiro e vou fazer um ponto baixo. Pulo 2 pontos de base, entro no terceiro e faço um ponto baixo. Vamos agora pular 2 pontos de base, 1, 2 e entrar no terceiro e repetir novamente o lequezinho de 5 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Laçada na agulha, pulo 1, 2 pontos, entro no terceiro e faço um ponto alto. Dentro do mesmo ponto de base, vou colocar mais 4 pontos altos, totalizando 5 pontos altos que formam o nosso lequezinho. Finalizei o lequezinho, conferindo, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Agora eu pulo novamente 2 pontos de base. O meu primeiro ponto que eu vou pular tá aqui, ó, bem próximo ao lequezinho, mas é esse aqui o meu primeiro ponto de base que eu pulo. 1, 2, vou entrar aqui no terceiro, fazendo um ponto baixo.
E é esse o padrão que vamos fazer por toda a carreira. Fazemos um ponto baixo, pulamos 2 pontos de base, no terceiro ponto de base, fazemos um leque, onde nesse mesmo ponto de base colocamos 5 pontos altos, depois pulamos 2 pontos de base novamente e fazemos um ponto baixo. E vamos seguir fazendo dessa maneira por toda a carreira. Eu vou adiantar aqui a carreira e já volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, estou fazendo meu último lequezinho da carreira. Já fiz 4 pontos altos, falta fazer o 5º ponto alto. E se deu tudo certo na carreira, precisa ter sobrado 2 pontos de base, que são aqueles 2 pontos que estamos pulando. Vamos fazer agora o nosso 5º ponto alto do último leque. Laçada na agulha, entro dentro desse mesmo ponto de base, trago o fio do novelo e tiro 2 alcinhas. Essas outras 2 alcinhas, eu vou finalizar esse ponto alto pegando aquele fio que nós deixamos reservado. Pego esse fio, trago ele aqui para frente, passando no meio das 2 laçadinhas da minha agulha, finalizando assim meu último ponto alto desse leque com o fio que deixamos reservado. Com esse mesmo fio, vamos fazer o fechamento da carreira, simulando uma correntinha, fazendo o nosso fechamento de carreira invisível. Tiro o fio da minha agulha, puxo ele aqui para frente. Puxo esse fio, aproximando esse meu último lequezinho, da onde vamos fazer o fechamento da carreira. O marcador está na minha primeira correntinha da carreira anterior. Não no marcador, e sim nesse ponto ao lado, que é o meu primeiro ponto alto. É aqui que eu vou entrar com a agulha para fazer o fechamento da carreira. Tiro o meu marcador, não no ponto que estava com o meu marcador, e sim no primeiro ao lado. Vamos fazer o fechamento da carreira, nesse ponto aqui. Eu posso entrar com a agulha de trás para frente nesse ponto, levar o fio lá para trás, ou também posso entrar com a agulha de frente para trás nesse ponto, tanto faz. Eu vou entrar de trás para frente porque é força do hábito. Entro com a agulha de trás para frente, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base, pego esse fiozinho e levo lá para trás. E volto com esse fio dentro da correntinha da onde está saindo esse meu fiozinho. A correntinha está aqui, o fiozinho está saindo dentro dessa correntinha. Entro com a agulha de trás para frente, já pegando esse gominho do verso junto, saio com a agulha no meio da correntinha, pego esse fiozinho e levo lá para trás. Procuro sempre deixar essa correntinha que estamos simulando parecida com as demais. Então, eu dou uma ajeitadinha aqui, de maneira que ela fique similar. Esse fio, vamos reservar agora, porque só usamos ele para o fechamento da carreira. E voltamos a trabalhar com o fio que vem do novelo. A partir de agora, todos os inícios de carreira serão iguais. Eu vou pegar no primeiro leque ao lado do fechamento da carreira, pode ser o leque da direita ou da esquerda. Eu vou trabalhar com o leque da direita. Acho o meu ponto central desse leque, o meu ponto alto central. Está aqui meu ponto alto central. E a parte superior dele é essa aqui. E é aqui que eu vou entrar com a agulha para dar início na carreira. E o meu fio do novelo está aqui. Entro com a agulha no meu ponto alto central, no meu ponto do meio, que é esse aqui. Pegando as 2 alcinhas da correntinha, trago o fio que vem do novelo para frente e faço uma correntinha. Vou colocar o marcador, que é o meu primeiro ponto dessa carreira. E vamos seguir fazendo o mesmo padrão que fizemos na carreira anterior. Todas as carreiras sempre serão iguais, vai ser sempre esse mesmo padrão. Essa correntinha vai representar o meu primeiro ponto baixo. Vamos agora pular 2 pontos de base e vamos entrar no terceiro ponto, que é essa correntinha aqui, que é a correntinha que fizemos no fechamento da carreira. Nesse ponto, vamos colocar 5 pontos altos, fazendo assim o nosso lequezinho. Laçada na agulha, pulo 2 pontos de base, entro no terceiro ponto de base, pegando as 2 alcinhas da correntinha e faço
meu primeiro ponto alto do leque. Laçada na agulha, entro dentro desse mesmo ponto de base e faço meu segundo ponto alto. Faço agora o meu terceiro ponto alto, o quarto ponto alto e o quinto ponto alto. Finalizamos assim os nossos 5 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Conferindo, ok. Agora vamos pular os 2 pontos de base, que a gente sempre vem pulando. 1, 2. No terceiro ponto de base, que é esse aqui, que é o ponto alto central do meu lequezinho da carreira anterior. Tá aqui meu leque da carreira anterior e esse aqui é o ponto do meio. E a parte superior é essa. Então, esses 2 pontos que eu vou pular, o terceiro sempre tem que ser o ponto alto do meio do leque da carreira anterior. Entro nesse ponto e faço o meu ponto baixo. Vamos sempre fazer o ponto baixo no ponto alto do meio do leque da carreira anterior. Pulo agora 2 pontos de base, entro no terceiro, que é esse aqui, que é o meu ponto baixo da carreira anterior. Nesse ponto aqui, vamos colocar 5 pontos altos, fazendo nosso lequezinho. Laçada na agulha, pulo 2 pontos de base, entro no meu terceiro, que é o ponto baixo da carreira anterior, e faço o meu primeiro ponto alto desse lequezinho. Laçada na agulha, entro no mesmo ponto de base, faço o segundo, faço o terceiro ponto alto e faço o meu quarto ponto alto e o quinto ponto alto. Finalizando assim o nosso lequezinho de 5 pontos altos. Na sequência, pulamos 2 pontos de base, como a gente sempre vem fazendo. O meu primeiro ponto pode ficar um pouco escondidinho aqui atrás do leque, cuidado para não se enganar. Pulo 2 pontos e vou entrar no terceiro ponto, que vai coincidir com o ponto alto do meio do leque da carreira anterior. Tá aqui meu leque da carreira anterior. Então, pulo 2 pontos de base. No terceiro ponto de base, vou fazer o meu ponto baixo e vai ser em cima do ponto alto do meio do leque da carreira anterior. Entro nesse ponto e faço o meu ponto baixo. Pulo agora novamente 2 pontos de base. No terceiro ponto, que é esse aqui, que é o meu ponto baixo da carreira anterior. Sempre no ponto baixo da carreira anterior, vamos fazer o lequezinho dessa carreira, colocando 5 pontos altos dentro desse ponto de base. Laçada na agulha, pulo 2 pontos de base, entro no terceiro, pegando as 2 alcinhas da correntinha sempre, e faço um ponto alto. Laçada na agulha, dentro do mesmo ponto de base, faço meu segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, quarto ponto alto e o quinto ponto alto. Finalizando assim o nosso lequezinho de 5 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. E na sequência, vamos pular 2 pontos de base. Eu pulo esses 2 pontos de base, 1, 2. O terceiro ponto, que é onde eu vou fazer o meu ponto baixo dessa carreira, é o ponto alto central do leque da carreira anterior. Tá aqui meu ponto alto central e aqui tá meu lequezinho da carreira anterior. Então, é o meu terceiro ponto alto do leque da carreira anterior, que é o ponto central aqui. Pulo 2 pontos de base e vou entrar no terceiro ponto de base e faço um ponto baixo. Pulo agora 2 pontos de base, vou entrar no terceiro ponto de base, que é o ponto baixo da carreira anterior. Nesse ponto, vamos fazer o lequezinho com 5 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Pulo 2 pontos, entro no terceiro ponto de base, faço o meu primeiro ponto alto. Dentro desse mesmo ponto de base, vou colocar mais 4 pontos altos, totalizando os 5 pontos altos.
finalizando assim os nossos 5 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Vamos agora pular novamente 2 pontos de base. O meu primeiro ponto pode ficar um pouco escondidinho atrás do leque, cuidado para não pular o ponto errado. Pulo 2 pontos, vou entrar com a agulha no terceiro ponto para fazer o ponto baixo, que é o meu ponto alto central do leque da carreira anterior. Então, pulo 2 pontos de base e entro no terceiro. E faço um ponto baixo. Vou pular 2 pontos de base, entro no terceiro, que é o meu ponto baixo da carreira anterior. Nele, vamos colocar 5 pontos altos. Laçada na agulha, pulo 1, 2 pontos de base, entro no terceiro e faço meu primeiro ponto alto e coloco mais 4 pontos altos dentro desse mesmo ponto de base, totalizando 5 pontos altos. E agora é só seguir fazendo esse mesmo padrão por toda essa carreira. Vamos continuar nessa mesma sequência que a gente está trabalhando. E vai se formando assim esses lequezinhos. O leque dessa carreira está ficando alternado em relação ao leque da carreira anterior. E assim vai ser em todas as carreiras. Pulamos 2 pontos de base, vamos trabalhar no terceiro ponto, que é o ponto alto central do leque da carreira anterior. Aqui vamos fazer um ponto baixo. Pulamos 2 pontos de base, no terceiro ponto, que é o ponto baixo da carreira anterior, vamos colocar 5 pontos altos. E assim vamos seguir fazendo por toda a carreira. Esse é o nosso padrão de pontos. Está ficando assim nossa bolsa, muito bonita esse ponto leque. Vou adiantar aqui essa carreira e já volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, estou fazendo o meu último lequezinho da carreira. Já fiz 4 pontos altos, resta fazer o 5º ponto alto, que vou fazer com vocês. Precisa ter sobrado 2 pontos de base, que são os 2 pontos que a gente pula. Está ok? Vamos fazer agora o último ponto alto do nosso lequezinho. Laçada na agulha, entro com a agulha dentro desse mesmo ponto de base, trago o fio do novelo para frente e tiro 2 alcinhas da minha agulha. Essas outras 2 alcinhas aqui, vou finalizar meu ponto alto com aquele fio que deixamos reservado. Solto o fio que vem do novelo e pego o fio reserva. Esse nosso último ponto alto, nós sempre vamos finalizar com esse fio reserva. Pego esse fio que a gente tinha reservado, passo ele no meio das 2 laçadinhas que estão na minha agulha, finalizando assim o nosso ponto alto e a nossa carreira. Então, todas as carreiras nós vamos finalizar dessa maneira. O nosso último leque da carreira, o último ponto alto dele, nós vamos finalizar com o fio reserva, para poder fazer o fechamento da carreira invisível, como a gente vem fazendo. Tira o fio da agulha e puxa esse fio para frente. Puxa esse fio, aproximando esse último lequezinho do fechamento da carreira, para ficar bem próximo aqui, não ficar um buraco. Não no ponto que está com o marcador, não nesse, e sim no ponto ao lado, que é esse aqui, que é o meu primeiro ponto alto da carreira anterior. É aqui que vamos fazer o fechamento da carreira. Por que a gente não faz o fechamento da carreira no ponto que está com o marcador? O marcador está na minha primeira correntinha da carreira anterior. Quando fazemos o fechamento de carreira dessa maneira, estamos simulando uma correntinha, que representa um ponto. Então, se fizéssemos o fechamento de carreira no ponto que está com o marcador, aumentaríamos um ponto na carreira, e não queremos isso. Por isso que a gente fecha nesse ponto ao lado do marcador. Essa correntinha, então, que se forma aqui no fechamento da carreira, vai estar tipo no lugar do ponto que está com o marcador.
Então, nós não vamos estar aumentando nenhum ponto na carreira. Estamos só substituindo esse ponto que está com o marcador. Vamos então para o fechamento. Vou entrar com a minha agulha nesse primeiro ponto alto aqui da carreira, pego esse fio e levo lá para trás. Vou tirar aqui o marcador, que esqueci de tirar. E volto com esse fio dentro da correntinha da onde está saindo o meu fio. Tá aqui a correntinha e tá aqui meu fiozinho. Ele tá saindo dentro dessa correntinha. Então, eu vou voltar com esse fio dentro dessa correntinha. Entro com a agulha de trás para frente, pegando já esse gominho do verso junto. Saio com a agulha aqui no meio dessa correntinha, pesco esse fio e levo lá para trás. E agora é só ajeitar aqui essa correntinha de maneira que ela fique parecida com as demais. Deixo de lado agora aquele nosso fio reserva. Esse fio nós só estamos utilizando para finalizar o último ponto da carreira, o último ponto alto, e fazer o fechamento da carreira. Vou trabalhar agora com o fio que vem do novelo. Como na carreira anterior e em todas as carreiras, sempre vamos iniciar a carreira da mesma maneira. Eu vou pegar aqui esse meu primeiro leque, logo ao lado do fechamento da carreira. Você pode pegar o lequezinho do lado direito ou também pode pegar o lequezinho do lado esquerdo, logo depois do fechamento da carreira. Eu estou trabalhando nesse leque do lado direito. Tá aqui meu lequezinho e eu vou achar o ponto alto central dele. Esse aqui é meu ponto alto central, o terceiro ponto alto do leque. Vou entrar com a agulha, pegando as duas alcinhas desse ponto de base, trago o fio do novelo para frente e vou fazer uma correntinha. Vou colocar um marcador nessa correntinha, que é o meu primeiro ponto dessa carreira. E essa carreira será igual às demais carreiras que já fizemos. E todas as carreiras serão dessa mesma maneira. Vamos sempre seguir esse mesmo padrão. Essa correntinha é o meu primeiro ponto baixo. Vou pular 2 pontos de base no terceiro ponto de base, que é meu ponto baixo da carreira anterior. Aqui eu vou entrar com a agulha para fazer 5 pontos altos e fazer o nosso lequezinho. Laçada na agulha, pulo 2 pontos de base, entro no terceiro ponto de base, que é o ponto baixo da carreira anterior, faço meu primeiro ponto alto, dentro desse mesmo ponto de base, faço meu segundo ponto alto e vou fazer um total de 5 pontos altos dentro desse mesmo ponto de base. Finalizei aqui meu leque. É bom conferir. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Está ok. E agora, na sequência, vamos pular os 2 pontos de base no terceiro ponto de base, que é esse aqui, que é o ponto alto do meio do leque da carreira anterior, é meu ponto alto central. É aqui que eu vou colocar um ponto baixo. Vamos sempre fazer o ponto baixo da carreira em cima do ponto alto central do leque da carreira anterior. Pulo 1, 2 pontos de base, entro no terceiro e faço o meu ponto baixo. Vou pular 2 pontos de base, 1, 2, entro no terceiro, que é o ponto baixo da carreira anterior. Tá aqui meu ponto baixo. E é nele que nós vamos fazer o nosso lequezinho com 5 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Pulo, então, 1, 2 pontos, entro no terceiro, que é o ponto baixo da carreira anterior, e vou fazer um ponto alto. Dentro desse mesmo ponto de base, vou colocar mais 4 pontos altos, completando assim os 5 pontos altos.
Finalizei aqui meu lequezinho. E na sequência, vamos pular 2 pontos de base, como a gente sempre vem fazendo. Pulo 1, 2, entro no terceiro e esse terceiro aqui coincide com o ponto alto central do leque da carreira anterior. E é nele que nós vamos colocar um ponto baixo. Pulo 2 pontos de base, entro no terceiro, que é esse aqui, que é o ponto baixo da carreira anterior, e nesse ponto vamos colocar 5 pontos altos. Laçada na agulha, pulo 2 pontos de base, entro no terceiro, faço meu primeiro ponto alto e vou fazer 5 pontos altos dentro desse mesmo ponto de base. Finalizei aqui meu lequezinho. E na sequência, agora, vamos pular 2 pontos de base. 1, 2, entro no terceiro e é o meu ponto alto central do leque da carreira anterior. Nele, vamos fazer um ponto baixo. E vamos seguir esse padrão por toda a carreira. Vou adiantar aqui a carreira e já volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, vou fazer mais esse fechamento de carreira com vocês. Estou fazendo o meu último lequezinho da carreira. Já fiz 4 pontos altos, falta fazer o 5º ponto alto. E precisa sobrar 2 pontos de base, que são os 2 pontos que nós pulamos. Sobrou os 2 pontos, está ok. Vou fazer agora o último ponto alto. Laçada na agulha, entro com a agulha nesse mesmo ponto de base, trago o fio que vem do novelo para frente e vou tirar 2 alcinhas de cima da minha agulha. Essas outras 2 alcinhas aqui, eu vou finalizar esse ponto pegando o fio que deixamos reservado. Solto o fio que vem do novelo e pego esse fio que temos reservado aqui. E é com esse fio que eu vou finalizar esse meu ponto alto. Pego esse fio, passo no meio das 2 alcinhas que estão na minha agulha, finalizando assim o nosso último ponto alto desse lequezinho. Todo final de carreira faremos dessa maneira. Esse último ponto alto nós vamos finalizar usando o fio que deixamos reservado. Esse mesmo fio, vamos fazer o fechamento da carreira. Solto ele da agulha, trago ele aqui para frente. E agora, nós vamos fazer o fechamento de carreira com esse ponto invisível, simulando aquela correntinha. Puxa esse fio para trazer próximo esse lequezinho da onde a gente vai fazer o fechamento de carreira. Não no ponto que está com o marcador, e sim nesse primeiro ponto alto aqui, é que eu vou entrar aqui com a agulha para fazer o fechamento da carreira. E vou entrar com a agulha nesse primeiro ponto alto aqui, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base, pego esse fiozinho e trago aqui para trás. E vou voltar com esse fiozinho dentro da correntinha da onde esse fio está saindo. Está aqui minha correntinha e o fio está saindo aqui de dentro. Então, vou retornar com esse fio dentro dessa correntinha. Entro com a agulha de trás para frente, pegando esse gominho do verso aqui junto e saindo aqui no meio da correntinha. Pego esse fio e levo aqui para trás. E agora é só ajustar essa correntinha aqui de maneira que ela fique parecida com as demais. Vamos novamente reservar esse fio, deixamos ele de lado, porque a gente só usa ele no final da carreira para finalizar aquele ponto alto e fazer o fechamento da carreira. E vamos voltar a usar o fio que vem do novelo. Fazendo o fechamento de carreira dessa maneira que estamos fazendo, onde cada carreira
estamos simulando uma correntinha e fazendo esse fechamento invisível, fica um acabamento muito bonito, porque você não vê aonde termina uma carreira e aonde inicia outra carreira. Fica totalmente imperceptível essa mudança de carreiras. Pode dar um pouco mais de trabalho, mas fica um acabamento muito limpo, bem profissional. Agora vamos iniciar a carreira como a gente tem iniciado as demais, e todas elas serão da mesma maneira. Eu fiz o meu fechamento de carreira aqui, ó. Aqui está a correntinha que fechou a carreira. Eu tenho esse lequezinho da direita e eu tenho esse lequezinho aqui da esquerda. Tanto faz em qual você vai querer entrar para começar a fazer o primeiro ponto da próxima carreira. Eu estou trabalhando no leque do lado direito desse fechamento de carreira, mas você também pode usar esse outro leque, não tem problema nenhum. Vou achar aqui o meu ponto central desse lequezinho da carreira anterior. Tá aqui ele, ó, 1, 2, 3. Esse é meu ponto central e é nele que eu vou entrar com a agulha, pegando as duas alcinhas da correntinha. Trago o fio que vem do novelo para frente e faço uma correntinha. É o meu primeiro ponto da carreira. Vou colocar aqui um marcador. Só vamos contar aqui quantos leques nós temos por carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 leques nós temos por carreira. Todas as carreiras terão sempre esses 16 leques. Vamos continuar aqui. Fiz a minha correntinha, que é o meu primeiro ponto baixo dessa carreira. Agora eu vou pular 1, 2 pontos de base, vou entrar no terceiro ponto de base, que é o meu ponto baixo da carreira anterior, e nesse ponto vamos colocar 5 pontos altos. Laçada na agulha, pulo 1, 2, entro no terceiro e vou colocar aqui dentro 5 pontos altos. Faço um ponto alto, 2 pontos altos. Vamos colocar um total de 5 pontos altos dentro desse mesmo ponto de base. Finalizei o meu lequezinho de pontos altos. Agora vamos pular 2 pontos de base. Esse aqui é o meu primeiro ponto que eu pulo, fica próximo do lequezinho, pode ficar um pouco escondido aqui atrás. Cuidado para não pular os pontos errados. Pulo 2 pontos de base, entro no terceiro, que é o meu ponto alto central do leque da carreira anterior. Então, sempre no ponto alto do meio do leque da carreira anterior, vamos fazer o ponto baixo. Entro nesse ponto e faço o ponto baixo. E agora é só seguir fazendo por todo o corpo da bolsa esse mesmo padrão de carreira que estamos fazendo. Sempre pulamos 2 pontos de base, entramos no terceiro, aonde era o ponto baixo da carreira anterior, vamos fazer o lequezinho de 5 pontos altos. Depois pulamos 2 pontos de base novamente, entramos no terceiro ponto de base, que é o meu ponto alto central do leque da carreira anterior. Nele vamos fazer um ponto baixo, e assim por toda a carreira. Quando chegarmos no final da carreira, o nosso último lequezinho, o último ponto alto desse leque, vamos finalizar ele com esse fio reserva. E também vamos fazer o fechamento da carreira com esse mesmo fio. E iniciamos uma nova carreira e repetimos a mesma coisa. E vamos seguir fazendo aqui algumas carreiras até atingir a altura desejada da nossa bolsa. Vou adiantar aqui algumas carreiras e já volto com vocês. Chegando aqui no final do corpo da nossa bolsa, estou fazendo minha última carreira.
E estou trabalhando no último leque da carreira. Já fiz 4 pontos altos, resta fazer o 5º ponto alto, que eu vou fazer com vocês, e sobraram os 2 pontos de base, que são os 2 pontos que nós pulamos. Vamos finalizar a carreira como a gente vem fazendo em todas elas. Vou fazer agora meu último ponto alto, laçada na agulha, entro com a agulha dentro desse meu último ponto de base, trago o fio que vem do novelo para frente, tiro 2 alcinhas da minha agulha e as outras 2 vamos finalizar o ponto alto pegando aquele fio que nós deixamos reservado. O nosso fiozinho tá aqui, ó. E agora eu pego esse fiozinho que deixamos reservado e passo no meio dessas 2 alcinhas que estão na minha agulha, finalizando assim o ponto alto. Agora vamos fazer o fechamento de carreira com esse arremate invisível. Tiro da minha agulha. Não no ponto que está com o marcador, não nesse, e sim nesse ponto ao lado, no meu primeiro ponto alto aqui, eu vou entrar com a agulha de trás para frente, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base, pego esse fiozinho, levo lá para trás e volto com esse fiozinho dentro da correntinha da onde ele está saindo. O fio está saindo daqui, ó, dessa correntinha, vou entrar aqui dentro. Vou tirar aqui o marcador, que não preciso dele. Entro com a agulha de trás para frente, pegando já esse gominho do verso junto e saio aqui no meio da correntinha. Pego essa laçadinha e trago aqui para trás. Ajusto o tamanho dessa correntinha para ficar parecida com as demais. E finalizamos assim o corpo da nossa bolsa. Vou fazer mais uma carreira ainda de pontos baixíssimos. Mas antes vamos contar aqui as carreiras. Vamos contar as carreiras na diagonal, porque fica mais fácil, porque a cada carreira elas ficam alternadas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 carreiras de ponto leque, mas nós temos mais aquela primeira carreira que foi de pontos baixos. Então, um total de 16 carreiras. E a altura final ficou com 25 centímetros. Se você quiser essa bolsa mais alta, é só seguir fazendo mais carreiras. Para mim, esse tamanho está bom e eu quero trabalhar só com um novelo. Sobrou esse tantinho aqui de fio, que vai ser o suficiente agora para fazer uma carreira de pontos baixíssimos. O nosso fio reserva, sobrou um pedacinho dele aqui. Vou deixar ele dentro da bolsa, depois vamos fazer o arremate dele. Vamos trabalhar com o fio que vem do novelo. Nessa última carreira, agora, tanto faz aonde eu vou dar início à carreira, aonde eu vou entrar com a agulha. Vou entrar aqui próximo da onde está o meu fio que vem do novelo. Meu fio do novelo está aqui, eu vou entrar nesse ponto próximo aqui, pegando só a alcinha de trás da correntinha. Essa carreira, vamos fazer a carreira toda em pontos baixíssimos, pegando só essa alcinha de trás da correntinha. Entro com a agulha, pegando só a alcinha de trás da correntinha, trago o fio para a frente. Já vou entrar no próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha, trago o fio do novelo para frente, passo no meio do ponto que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Vou colocar o marcador para saber que é o primeiro ponto dessa carreira. Entro com a agulha no próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha, trago o fio que vem do novelo para frente e passo no meio da laçadinha que está na minha agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto de base, pegando só a alcinha de trás da correntinha, faço um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, faço um ponto baixíssimo.
Vou para o próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo e sigo fazendo assim um ponto baixíssimo para cada ponto de base, pegando sempre só a alcinha de trás da correntinha desse ponto de base. É só contornar toda essa abertura da bolsa com pontos baixíssimos. Vou adiantar aqui a carreira. Quando chegar ali no marcador, volto com vocês. Chegando aqui no final da carreira, já fiz meu último ponto baixíssimo da carreira, antes da correntinha. Vamos agora fazer o fechamento de carreira invisível. Corto o fio que vem do novelo, tiro da minha agulha. No ponto que está com o marcador, vou entrar com a agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas da correntinha. Pego esse fiozinho e trago aqui para trás. E volto com esse fiozinho dentro da correntinha da onde ele está saindo. O fio está saindo dentro dessa correntinha e é para cá que eu vou voltar com ele. Entro com a agulha de trás para frente, pegando já o gominho do verso junto, saio com a agulha no meio dessa correntinha, pego esse fio e levo aqui para trás. Ajusto o tamanho da minha correntinha, de maneira que fique parecida com as demais. E finalizamos assim esse nosso acabamento. Agora é só caminhar com esses fios aqui dentro da bolsa e fazer o arremate deles. Com a ajuda de uma agulha de crochê mais fina ou uma agulha de tapeceiro, pego esse fio, caminho aqui entre os pontos, vou conduzindo ele, escondendo entre os pontos, vou dar um nozinho bem apertadinho aqui e depois eu caminho mais um pedacinho com ele. Depois que eu já conduzi um bom pedaço, é só cortar o excesso e queimar a pontinha na chama do isqueiro. Vou fazer a mesma coisa com esse outro fio. Vou conduzindo ele entre os pontos. Eu gosto de dar sempre um nozinho. Puxo bem, aperto bem e depois caminho mais um pedacinho. Agora é só cortar o excesso e queimar a pontinha na chama do isqueiro. E essa pontinha você pode esconder aqui entre os pontos. Olha como a nossa bolsa está bonita. Gosto muito desse ponto tipo leque. A abertura dela também ficou muito delicada. Com essa base em couro ecológico, a bolsa sobe bem retinha e ficou bem estruturado com esse ponto. Olha como ela está bem estruturadinha. E é uma bolsa muito fácil de fazer. Como eu disse, eu quis usar só um novelo para fazer essa bolsa. Então, sobrou só esse pouquinho aqui de fio. Se o seu ponto for mais solto ou se você usar outro tipo de agulha, outro tamanho, pode ser que um novelo não seja o suficiente. Para a proposta dessa bolsa, vou trabalhar com um par de alças de couro ecológico também. Coloco minhas argolas articuladas, já coloquei as duas da parte de trás e agora é só colocar as duas aqui da parte da frente, alinhando com aquelas que eu já coloquei ali atrás. Aonde você vai botar essa argola articulada vai do gosto de cada um. Aonde você achar que fica melhor. É só abrir aqui a argola e colocar entre os pontos. Eu estou colocando aqui logo abaixo da abertura, do acabamento da abertura da nossa bolsa. É só colocar elas de maneira que fiquem alinhadas, as da frente com as de trás. E agora vamos fixar a nossa alça tiracolo. Essa alça aqui é com botão, então você abre aqui assim, coloca e fecha esse botãozinho de pressão. Coloco de um lado e coloco do outro lado também. E vou fazer a mesma coisa com a alcinha da parte de trás aqui. Eu giro essa argola articulada de maneira que a abertura dela fique para baixo, para dar um acabamento melhor. Pronto, nossas alças já estão no lugar. A nossa bolsa está assim. Ficou muito bonita, muito estilosa. Vamos fazer agora um tassel de flor do campo para essa nossa bolsa.
Para fazer a flor, vou pegar um fio de poliéster, também de 5 milímetros, na cor pérola, e vou usar uma agulha de 4,5 milímetros. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Deixo um pedacinho do fio para frente, giro em torno de 2 dedos, fazendo esse xizinho, e levo lá para o dedinho e seguro. Entro com a agulha entre esses 2 dedos, pego esse fio, giro em torno da minha agulha, pego o fio que vem do novelo, passo no meio da laçadinha que está na minha agulha. Essa laçada inicial eu não conto como ponto. A partir daqui eu vou colocar 12 pontos baixos dentro desse anel mágico. Lembrando que quando trabalhamos com anel mágico, seguramos esses 2 fios juntos aqui, ó. Entro com a agulha dentro do anel mágico, pego o fio que vem do novelo, trago para frente, faço um ponto baixo. Esse é meu primeiro ponto baixo. Entro dentro do anel mágico, trago o fio para frente, faço o segundo ponto baixo. Entro dentro do anel mágico, trago o fio para frente, faço o terceiro ponto baixo. Entro dentro do anel mágico, trago o fio para frente, faço o quarto ponto baixo. Vamos fazer um total de 12 pontos baixos. Finalizei os 12 pontos baixos, vamos conferir. É só contar essas correntinhas superiores aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá ok? Pego esse fiozinho do anel mágico, puxo ele para fechar o miolinho. E agora vamos finalizar a carreira com um ponto baixíssimo, pegando o nosso primeiro ponto da carreira. Tá aqui a correntinha do nosso primeiro ponto, entro com a agulha, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base, trago o fio que vem do novelo para frente e passo no meio da laçadinha que está na minha agulha, fazendo assim um ponto baixíssimo. Vamos agora subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Essas 3 correntinhas representam um ponto alto. Vamos para o próximo ponto de base, esse aqui logo ao lado, e vamos fazer um ponto alto. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto de base, pegando as 2 alcinhas da correntinha e faço um ponto alto. Fizemos 2 pontos altos, aquelas 3 correntinhas representam um ponto alto. Faço 3 correntinhas agora de separação. Vou para o próximo ponto de base, que é esse aqui, logo aqui ao lado. E vou colocar um ponto alto, laçada na agulha, entro nesse próximo ponto de base, pegando as 2 alcinhas da correntinha do ponto e faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto de base e vou colocar um ponto alto. Faço agora 3 correntinhas de separação. E vamos para o próximo ponto de base, logo aqui ao lado, e vou colocar um ponto alto. Laçada na agulha, vou para o próximo ponto de base, estou pegando sempre as 2 alcinhas da correntinha do ponto de base. E agora eu vou para o próximo ponto de base e coloco um ponto alto. Fiz meus 2 pontos altos, agora eu vou fazer 3 correntinhas de separação. Vou para o próximo ponto de base, logo aqui ao lado, e coloco um ponto alto. E vamos para o próximo ponto de base e colocamos o nosso segundo ponto alto. Esse vai ser o padrão de toda a carreira. Vamos trabalhar 2 pontos altos, depois 3 correntinhas de separação, depois 2 pontos altos, 3 correntinhas de separação, e assim por toda a carreira. Vamos finalizar a carreira com as 3 correntinhas de separação. Cheguei no final da carreira, já fiz meus 2 pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base, e agora faço as minhas 3 correntinhas de separação. Finaliza a carreira com as 3 correntinhas de separação. Vamos fechar agora a carreira naquelas 3 correntinhas iniciais da carreira anterior. Eu pego a terceira correntinha, que é essa aqui, ó, a terceira correntinha,
E é aqui que eu vou entrar com a agulha para fazermos o fechamento de carreira. Entro com a agulha nessa terceira correntinha, no meio da correntinha, trago o fio que vem do novelo para frente e faço um ponto baixíssimo. Finalizamos a carreira com 6 desses espaços aqui, 6 alças dessas. Conferindo, tá ok. Vamos iniciar agora a próxima carreira e vou entrar com a agulha entre esses 2 pontos altos aqui, no meio desses 2 pontos altos, nesse espacinho aqui. Entro com a agulha dentro desse espaço, trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. Faço agora 3 correntinhas e agora vamos trabalhar dentro desse espaço aqui, ó, dentro dessa alça. Aqui dentro nós vamos fazer a nossa primeira pétala. E vamos começar com uma sequência de 3 pontos altos duplos. Dou 2 laçadas na minha agulha, entro dentro desse espaço, trago o fio que vem do novelo para frente, tem 4 laçadinhas na agulha, tiro 2, depois eu tiro mais 2 e depois eu tiro as outras 2, fazendo assim um ponto alto duplo. Puxo ele para o ladinho para abrir espaço, dou 2 laçadas na minha agulha, entro dentro desse espaço, trago o fio que vem do novelo para frente, tiro 2 laçadinhas que estão na minha agulha, depois eu tiro mais 2 e depois as outras 2, fazendo assim meu segundo ponto alto duplo. Vamos fazer o terceiro ponto alto duplo, dou 2 laçadas na agulha, entro dentro desse espaço, trago o fio do novelo para frente, tiro 2 laçadinhas da agulha, depois mais 2 e depois as outras 2. Finalizei assim meu terceiro ponto alto duplo. Nesse terceiro ponto alto duplo, nós vamos fazer 2 correntinhas e vou fechar aqui, nesse ponto aqui, ó, pegando essas 2 alcinhas aqui e vamos fazer um ponto picô. Então, eu vou entrar com a agulha nesse espacinho ali, vou trazer o fio para frente e vou passar esse fio no meio da laçadinha da minha agulha, fazendo assim um ponto baixíssimo. Eu fiz um picô com 2 correntinhas. Se você quiser fazer ele com 3 correntinhas, também pode. Dou uma ajustada aqui nos pontos para abrir espaço, porque dentro desse mesmo espaço agora vamos colocar mais 3 pontos altos duplos. Dou 2 laçadas na agulha, entro dentro desse espaço e vou fazer um ponto alto duplo. Dou 2 laçadas na minha agulha, entro dentro desse mesmo espaço e vou colocar mais um ponto alto duplo. Dentro desse mesmo espaço agora, vou colocar mais um ponto alto duplo. O meu último ponto alto duplo desse espaço, dessa pétala. Faço agora 3 correntinhas. E vou finalizar essas 3 correntinhas entre esses 2 pontos altos aqui, bem aqui no meio. Vou entrar com a agulha nesse espaço aqui do meio desses 2 pontos altos. Entro com a agulha, trago o fio para frente e faço um ponto baixo. A nossa primeira pétala está pronta e esse vai ser o padrão de toda a carreira. Vamos fazer um ponto baixo entre os 2 pontos altos, depois a gente faz 3 correntinhas, entra dentro desse espaço maior aqui, colocamos 3 pontos altos duplos, no terceiro ponto alto duplo fazemos um ponto picô, depois fazemos mais 3 pontos altos duplos, tudo dentro desse mesmo espaço. Faço 3 correntinhas e finalizo com um ponto baixo entre os 2 pontos altos. E esse vai ser o padrão de toda a carreira. Fiz o meu ponto baixo entre esses 2 pontos altos, agora eu vou subir 3 correntinhas. Entro para dentro desse espaço maior aqui. E aqui dentro vamos fazer a segunda pétala, repetindo exatamente o que fizemos na primeira. Começo fazendo 3 pontos altos duplos. Tô fazendo o meu primeiro ponto alto duplo. Dou 2 laçadas na agulha, entro dentro desse mesmo espaço, faço o meu segundo ponto alto duplo. Dou 2 laçadas na agulha,
e faço meu terceiro ponto alto duplo. Nesse terceiro ponto alto duplo, vamos fazer o ponto picô. Vou subir 2 correntinhas. Se você achar melhor, pode fazer com 3. Eu estou fazendo com 2 porque o fio é meio grosso. Faço 2 correntinhas e vou fechar o meu ponto picô aqui, ó. Nesse pontinho aqui, da onde está saindo aquela minha primeira correntinha ali do ponto picô. É aqui que eu entro com a agulha para fazermos um ponto baixíssimo. Entro com a agulha aqui, trago o fio do novelo para frente e vou fazer um ponto baixíssimo. Na sequência agora, vou fazer mais 3 pontos altos duplos, tudo dentro desse mesmo espaço aí, dessa laçada. Dou uma ajustada aqui nos pontos para abrir espaço e vou colocar agora mais 3 pontos altos duplos. Estou fazendo meu primeiro ponto alto duplo. Dou uma ajustada aqui nos pontos para abrir espaço. E agora vamos fazer o segundo ponto alto duplo. Dou 2 laçadas na agulha, entro dentro desse espaço, trago o fio do novelo para frente, tiro 2 laçadinhas da agulha, depois mais 2 e depois as outras 2. Nosso ponto alto duplo. Dou 2 laçadas na agulha, entro dentro desse mesmo espaço e faço meu terceiro ponto alto duplo. Agora eu faço 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou finalizar elas entre os 2 pontos altos da carreira anterior. Eu entro aqui dentro desse espaço, entre esses 2 pontos altos, e vou fazer um ponto baixo. Entro com a agulha, trago o fio do novelo para frente e faço um ponto baixo. E agora é só seguir fazendo esse padrão por toda a carreira. Já fizemos 2 pétalas, no total vão ser 6 pétalas. Faço um ponto baixo entre os 2 pontos altos da carreira anterior, subo 3 correntinhas. Dentro desse espaço maior eu vou colocar 3 pontos altos duplos. No terceiro ponto alto duplo vou fazer o ponto picô. Depois do ponto picô, faço mais 3 pontos altos duplos. Depois eu faço 3 correntinhas e finalizo com um ponto baixo entre os 2 pontos altos da carreira anterior. E assim vamos repetir por toda a carreira. Teremos um total de 6 pétalas no final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, já fiz minha última pétala e as 3 correntinhas de separação. Vamos encerrar agora a carreira nesse nosso primeiro ponto aqui, ó, nesse aqui, da onde está saindo as nossas 3 correntinhas de início de carreira. Nesse ponto aqui, eu vou entrar com a agulha, pegando as 2 alcinhas do ponto de base, trago o fio do novelo para frente e vou fazer um ponto baixíssimo. Corto agora o fio, tiro da minha agulha. Eu vou queimar essa pontinha para não ficar desfiando enquanto a gente trabalha. E agora é só levar esse fio aqui para trás, ó, eu puxo ele aqui para trás, assim, ó, e vamos arrematar ele no verso dessa nossa flor. É só conduzir esse fio aqui entre os pontos e fazer o arremate. Com a ajuda de uma agulha de crochê mais fininha ou de tapeceiro, vou conduzindo esse fio entre os pontos. Depois que eu já conduzi um bom pedacinho, eu vou cortar o excesso e queimar a pontinha na chama do isqueiro. Esse outro fio aqui do anel mágico, vou aproveitar e dar mais uma ajustadinha no fio e vou pegar esse fio e vou usar ele para fixar uma conta. Vou colocar uma continha aqui no miolinho da flor. Mas se você não quiser, não precisa, é opcional, eu vou colocar essa conta aqui. Entro com a agulha dentro desse buraquinho, pego esse fio, trago aqui para frente, entro com a agulha no meio da minha conta, pesco esse fio, trago aqui para o lado e vou levar esse fio para o verso novamente da flor.
Puxo bem esse fio, ajustando aqui essa minha conta, de maneira que ela fique bem firme, bem fixa. Posso até empurrar um pouquinho dessa conta para o meio desse miolinho do anel mágico aqui, entrar com ele um pouquinho, assim, ó. E agora aqui no verso, vou dar um nozinho para deixar esse fio bem fixo. Dou um nozinho aqui bem apertadinho. E vamos aproveitar também esse fio para fazer uma alcinha aqui atrás. Deixar uma laçadinha aqui para depois receber o nosso cordão de correntinhas que vai fixar esse tassel na bolsa. Então, eu vou fazer aqui assim, ó, só pego esse fio, trago aqui para o lado e vou deixar essa laçadinha aqui, ó, essa alcinha. Vou fazer essa alcinha justinha, vou deixar ela mais justa. Eu vou fazer 2 alcinhas, porque a flor é grande e vai dar mais estrutura depois para ficar pendurado com 2 alcinhas. Então, eu vou conduzir esse fio aqui atrás, vou conduzir para cá, ó, para esse lado. Trago esse fiozinho para cá, para o outro lado, entre os pontos. E passo ele aqui assim, ó, num outro pontinho qualquer aqui, só para criar mais uma alcinha. Assim eu vou ter 2 alcinhas por onde vai passar o meu cordão de correntinhas depois. Estou aqui, ó, com 2 alcinhas, por onde vai passar meu cordão de correntinhas. E agora é só dar um nozinho no fio, para deixar fixo, bem apertadinho esse nozinho. E vou conduzir esse fio aqui, entre os pontos, e fazer o arremate dele. Agora é só cortar o excesso e queimar a pontinha na chama do isqueiro e esconder essa pontinha entre os pontos. A nossa flor ficou pronta, muito bonita e delicada. Você pode abrir bem essas pétalas ou puxar assim com o dedo e deixar elas mais curvas. Agora vamos fazer o cordão de correntinhas para fixar essa flor na bolsa. Vamos deixar um pedaço aqui do fio, uns 30 centímetros mais ou menos. Depois dessa medida é que eu vou fazer a minha laçadinha inicial. Faça a laçada inicial e vamos fazer correntinhas. Não tem uma quantidade certa de correntinhas, vamos fazer quantas correntinhas forem necessárias até atingir o tamanho desejado. Isso vai do gosto de cada um. Vou adiantar aqui algumas correntinhas, o cordão, e volto com vocês para dizer o tamanho que ficou. Finalizei aqui meu cordão de correntinhas, vamos medir. Está mais ou menos com 50 centímetros. Vou cortar agora o fio, vou deixar um pedacinho também de uns 30 centímetros. Corto o fio. Vou queimar para não ir desfiando enquanto a gente trabalha. Vou pegar, passar esse fio dentro da laçadinha da minha agulha e dar um nozinho. Vamos colocar agora as contas nessas extremidades desse cordão. Eu vou trabalhar aqui com 3 contas de tamanhos variados. Isso é opcional, vai do gosto de cada um. Pego a minha conta maior, entro com a agulha dentro dessa conta, pesco o fio e trago para esse lado. E vou passar esse cordão de correntinhas por dentro dessa minha conta. Pego agora a minha outra conta, vou pegar essa mais clarinha aqui, entro com a agulha no meio da conta, pesco esse fio, trago para esse lado e vou passar também meu cordão de correntinhas por dentro dessa conta. Vou trazer aqui o cordão assim, ó. Pego agora a minha última conta, passo a agulha no meio dessa conta e pesco esse fio e trago para o outro lado.
A quantidade de contas que você for usar, a cor, o tamanho, isso vai do gosto pessoal de cada um. Eu fiz uma composição com essas 3 contas aqui. Agora, nessa ponta, vamos dar nozinho. Dou uma laçada, passo uma vez o fio no meio dessa laçada, 2 vezes e vou passar mais uma vez o fio no meio dessa laçadinha, para esse meu nozinho aqui na ponta ficar mais grossinho. E agora eu puxo esse nozinho aqui. Levo as pontinhas para o lugar certo, aqui para a pontinha. E agora é só cortar o excesso do fio e queimar essa pontinha. E vamos fazer a mesma coisa na outra extremidade. O nosso cordão está pronto, agora é só fixar esse cordão na flor. Pego a minha flor do avesso, entro com a agulha por baixo daquelas 2 alcinhas que a gente deixou, pego esse cordão dobrado e trago ele aqui por baixo dessas alcinhas, dessa maneira. E estamos com o nosso tassel pronto. Ele é regulável, ajustável aqui atrás. Você pode deixar essa alça maior, menor. Esses pingentes você pode regular a altura da maneira que achar melhor. Você pode colocar essa flor aqui direto na alça da sua bolsa, através desse cordão que a gente fez. Ou pode colocar dentro da argola articulada. Eu vou optar aqui em colocar num mosquetão articulado, nesse mosquetãozinho aqui em forma de flor. É só pegar essa alcinha dobrada assim, passar no meio desse mosquetão aqui e pegar o mosquetão e passar no meio dessa alça que a gente fez, dessa maneira. E agora é só puxar aqui bem, deixar bem justinho. E essa flor aqui você pode regular a altura desejada. E agora é só colocar esse nosso mosquetão na argola articulada da alça da bolsa. Se você quiser, você pode colocar um fechamento nessa bolsa, pode ser com botão imantado ou um fechamento com esse próprio couro ecológico também. Eu optei em deixar aberta, que é uma bolsa para mim e eu quero ela abertinha mesmo. A nossa bolsa ficou pronta, ela é uma bolsa muito bonita, muito versátil. Você pode usar ela com esse acessório de flor ou sem o acessório de flor, que vai dar uma proposta totalmente diferente. Com essa base, essa alça em couro ecológico, ela ficou com um aspecto bem profissional, muito bonita mesmo. E ela foi feita só com um novelo de fio. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. E se você ainda não é inscrito no canal, se puder, por favor, se inscreva. Deixe um like, um comentário, compartilhe com os amigos, porque a participação de vocês faz toda a diferença. E vocês sempre serão muito bem-vindos. Muito obrigada e até a próxima!